Transanews. Apoio Cultural Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Guten Morgen, em alemão, ó. Guten Morgen, tá bom? Isso, acabei de pesquisar. Eu tenho um amigo professor de alemão maravilhoso. É bonjour, não é? Bonjour. Comment allez-vous? A gente tá conseguindo aqui, pelo menos nas línguas básicas, né? Isso, básicas entre aspas, né? Básica Alemão que quase ninguém sabe, né? Os básicos aqui que são as mais faladas. Quero ver a gente falar bom dia em mandarim. Ohio. Em japa, em chinês. Como será que é bom dia em chinês, gente? Curiosa. Bom dia. Chinês. Vamos ver. Em russo, japonês. Apareceu em escrito. Em lituano. Zhao Shanghao. Bom dia pra você também. Tudo bom, amigo? Se a pessoa tá te xingando, você não faz a mínima ideia, né, gente? O povo aqui do centro, né? Os que tem as suas lojinhas, os xingues aí. Começa a xing-linguizar na língua deles aí, não sabe nem o que eles estão falando, né? Não, aí você tá xingando. Vai saber se eles estão xingando a gente, né? A gente nunca sabe. Mas, gente, a gente vai explicar por que esses pamonhas estão falando em várias línguas aqui, em vários idiomas. Passado, Galo. Tô pensando. É que nós vamos receber hoje aqui a empresária Patrícia Nunes Stringhetti, viu? Ela que vai falar da vida dela como empreendedora, e ela tem uma história muito linda na região, principalmente com a escola de inglês, viu? Ela investe aqui em toda a nossa região e tudo. Então a gente vai falar sobre a questão dos idiomas, né? Pra você que tem algum sonho, pra você que sempre quis aprender uma nova língua, aí é a oportunidade que você tem também. E claro, a gente vai discutir muito essa questão, porque tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não. Tem métodos que trazem maior facilidade para que a pessoa consiga aprender. E aqui em Poços de Caldas também está ampliando, né? Cada vez mais novas escolas de inglês e tudo. E nós vamos falar exatamente sobre isso também para toda a nossa região. E para isso, nós já temos uma enquete, não é não, Laura? É isso aí, conta pra gente qual idioma você gostaria de aprender. Aí, ó, tá certo? Sabe qual idioma que o ano de 2017 eu fiquei assim louco atrás pra aprender? Só que eu não achei, na verdade, aqui em Poços e na internet. Eu cheguei a pesquisar, mas eu não sou tão regrado pra aula na internet, sabe? Eu queria aprender russo por conta da Copa. Bacana! Deve ser uma coisa fácil, né? 32 consoantes e 3 vogais em uma única palavra. Deve ser bem tranquilo. E aí eu queria aprender justamente por isso. Falei assim, vai ter Copa da Rússia, vai que alguém precisa de um caboclo que fala russo e tal, só que eu fiquei só na pesquisa mesmo, porque eu não achei nada. Aí não saiu do papel. Eu sempre tive vontade de fazer francês, eu acho que é um investimento que muito em breve farei. Francês é chique, né? Eu também acho, é maravilhoso. Eu acho legal. Eu também acho. Eu acho que qualquer idioma, né, gente, com certeza agrega muito na nossa vida. Com certeza. Mas olha, eu não sou muito regrada, não. Já passei por tanta escola. Nossa senhora, maior sofrimento da vida. Porque tem que estudar mesmo, você tem que ter, né, aquele acompanhamento, tudo, mas eu tenho vários amigos professores de tantas línguas que eu falo assim, gente, não sei o que tá acontecendo comigo, mas com certeza a Patrícia vai falar sobre métodos, né, que ela que tem uma escola de idiomas aqui na região, vai falar sobre muito isso pra gente, o que ela acredita que dá certo ou não, e com certeza como que muda vidas, né, você conseguir se comunicar, viajar pra outros países, conhecer outras pessoas, outras culturas, é sensacional, e com certeza faz a diferença na vida da gente. O Momô, por exemplo, ele fala muito inglês, porque você sabe que ele dançava ritmo ragatanga nos Estados Unidos, né? Ele era go-go boy, o Galo. E agora aqui ele tenta fazer esse movimento de ficar falando inglês toda hora com a gente, entendeu? Mas tudo bem, a gente vai entendendo um pouquinho. O inglês é o básico, né? E o espanhol também. O espanhol é meio que o portunhol, né? Como a gente dá pra gente próximo, entender, né? Gente, mas vocês sabem que quando essa galera começa a falar rápido, mesmo sendo muito próximo, você não consegue entender nada. Você sabe que eu tive uma prova, eu não sei se eu já contei essa aqui,
eu tive uma prova, eu era terrível na escola, né? E aí eu tinha espanhol na escola. Imagino, você é terrível na escola. Aí era prova de espanhol e eu era bom em espanhol, sabe? Só que é bem introdução ao espanhol, né? Sim. A outro É o idioma nível na escola, básico, é bem né? básico, né? E aí era a última prova do ano que tinha, eu tava acho que no 2º ou 3º ano do ensino médio. E aí eu gabaritei as 3 primeiras provas do ano, eu era bom em espanhol e era muito fácil e tal. Aí tinha uma perguntinha lá que era, escreva um texto sobre sei lá o que, não sei. Aí vocês já ouviram aquela música, La Cucaracha? La Cucaracha. Tome cuidado com... Eu escrevi a música inteirinha. La Cucaracha. E aí? Barata. Eles não sabem caminhar, porque não querem. E a professora? Ela zerou a minha prova. Lógico, achou que você não sabia o que estava acontecendo. Ela zerou a minha prova, mas não adiantou nada, que já tinha passado. Olha, o Galo já estava projetando o futuro igual hoje em dia que os jovens no Enem escreve uma receita de bolo. Exatamente, Escreve uma música. Galo já tentou fazer isso na escola. No passado, tá vendo? Olha, só? Galo. Vocês lembram de uma redação que ficou muito falada aí também do... Hino do Palmeiras. Não sei se acho que de alguma faculdade, algum vestibular pra alguma faculdade, que o tema era o tempo. E o menino, tipo, escreveu todo o tempo tic-tac, do tic-tac mundo. na folha inteira e lá embaixo a vi pilha do isso. relógio acabou. Nossa, Ai, jura? e aí, ele passou? Passou. Eu acho que no quesito curioso. criatividade. Ele pode Nossa. ser um grande publicitário hoje Pois em dia. é, né? Não, né? e o detalhe é que, né, antigamente, quando começaram a fazer isso, não tinha como não tinha aquela regrinha que hoje tem no Enem, que se a prova não for condizente com o tema, eles podem zerar ela sem precisar nem ler, né? Então, Com certeza. o cara colocou tic-tac, ele escreveu certo, o relógio acabou a pilha, ele tinha que ter ponto, entendeu? Porque não tinha essa regra do Enem, então com certeza ele ganhou ponto aí na redação. Tá vendo, Mas- gente? Galo já estava... É um menino prodígio. Galo já tava aí. Prospectando. Ele é uma pessoa visionária. Ótimo, né? E Não uma outra repitam isso em coisa. casa, crianças. Não não. façam Tá bom. isso na prova, Não porque a pode. chance Nada da de lá professora com dar cara. aquela riscada na sua folha Igual aconteceu com a minha. de uma extremidade na outra. E seu pai ser convidado a trocar uma comparecer ideia. na escola vai ser bem grande, viu? Esse aí a professora foi tão fera, porque ela leu pra sala ainda lá na frente, começou a rir. E aí eu ri, sabe? Bem feito, você foi Aí, exposto. só que o detalhe foi aquilo, eu errei só essa questão, as outras estavam certas, só que ela zerou minha prova Só assim essa mesmo. questão. Em respeito a... Tá certo, tinha que zerar mesmo, tá certinho. Uma Tá outra lindo. coisa que é interessante também, viu, Amanda, com relação a idiomas e tudo mais, igual o que acontece aqui em Poços de Caldas, com muitas pessoas que têm as suas lojas e que são estrangeiros, né? Elas falam mesmo nas línguas delas, né? E tudo mais. tal. Entre eles, pra gente não Entre eles. entender. E vocês sabiam que nós brasileiros não temos isso na nossa cultura, mas existem várias culturas que, se você falar outra língua perto dele, você não precisa nem estar falando eles ficam sobre ele. bravos. Eles ficam bravos. Tem países que você pode ser até preso em fazer isso, em falar uma outra língua que não seja a língua ou a universal, que é a língua inglesa, ou a língua de origem do país, ou dialeto e tudo mais. Sim, porque eles não sabem o que você tá falando, se você tá falando deles ou não, e o pessoal fica bravíssimo, né, gente? Isso acontece demais Pois mesmo. é, então faz E a diferença. eu confesso, a minha opinião, eu acho uma falta de educação eles falarem assim, parece que eles estão zombando da tua cara. Quando vê, você fala, eu vou querer esse relógio aqui. Aí quando vê, ting-ling-ling, começa a rir na tua frente ali. Ting-ling-ling. Começa a rir na tua frente. aí. Gente, que ele fala, Galo? Eu não entendi o que ele falou. Ó, agora só vendo a piadinha do Galo, Tauan tá falando aqui, Galo, que você era da turma dos engraçadinhos. Do No fundão colégio lá. Jesus Maria José. E a gente tá entendendo por quê. O Tauan e vocês batucavam no fundo da sala de aula, gente. Ih, filho, Tauan nos luz na minha frente aí. Eu sou baby, lembra? Ele é bebê, esqueci. O Tauan já era Tauan. professor nessa época, já que eu escrevi, que eu fazia prova. Galo, você era da galera do fundão? Eu era, viu? Eu também Gente. era, mas os professores sempre me colocavam à frente. Por favor, Amanda, Amanda, primeira senta aqui na minha carteira, frente e para tal. de falar que eu sempre fui uma maritaca. Mas eu era daquele tipo de aluno também que era que conseguia sair tudo pela tangente ali, sabe? Porque o ensino No fundamental movimento todo, lateral. o ensino fundamental todo eu era CDF, assim, quietinho, tal. Entrou no ensino médio que eu comecei a tocar o terror. Ficou apavorado. O que aconteceu com você? Só que aí os amigos meus já tinham histórico, né? De todo. Já vinham com todos aquela os outros, demanda, né? E eu não, eu era o santinho, entendeu? Eu era o cara que chegava um professora aluno não novo, a diretora acreditava. vinha e falava assim:
assim, esse aqui é um novo aluno. Por favor, É aquele que ninguém conhecer. acreditava que tava no meio da bagunça, né? Você sempre se safava, né, Galo? Sempre. Já teve várias vezes que levou todos os meus amigos pra diretoria, menos eu. Olha, Então, quem vê cara não vê feia. coração, tá vendo? Gente. Agora vocês imaginam como eu era na escola? A Amanda não, era né? a Não dá primeira pra pra imaginar. diretoria, né? Ô, gente, Pois é. esses negócios de aula, assim, de idiomas na escola, a gente tinha a apostila de inglês, né? No objetivo. Uhum. E aí tinha lá um texto e as linhas pra você fazer a tradução do texto. É. E a gente sem fazer nada. A Gisele, minha Caiu amiga, que pro chão. caía... Não, ela pegou a minha apostila e começou a escrever nas linhas. Estou escrevendo nessas linhas pro Ricardo pensar que você está fazendo a tradução e não sei o que. E encheu linguiça. E ele não pegou a minha apostila e leu lá na frente pra todo mundo? Nossa E mandou a gente Toma. buscar a minha apostila lá Toma, na sala da tonta. diretora. Acontece. Obrigada, viu, Gisele? Você me fez cada uma na escola que, olha... Mas olha, escola... Acontece, acaba gente, que quando saudade. você pensa em escola de idiomas, eu acho que naturalmente você é um pouco nostálgico, né? Porque não adianta, né? Existem sim muitas pessoas que mais velhas começam a fazer aula de inglês e tudo, mas não adianta, né? O boom mesmo é quando a gente tá na escola, né? Que aí um coleguinha começa a fazer aula de inglês, aí sempre tem um diferentão que faz um francês da vida e tal. Um alemão. Então, por isso que a gente tá lembrando algumas histórias do passado aqui. Mas, fala pra nós, manda pra cá no nosso WhatsApp, que é o 999795825. Você vai responder qual idioma que você teria vontade de aprender, não é não, Laura? É isso aí, vem com a gente já tá também lá no facebook.com/transapox e hoje tem ingresso, né, Amanda? Isso que eu ia falar, gente. Glória a Deus. Hoje tem sorteio para o show do Ferrugem, que acontece Vai ter todo sexta-feira. Até quinta-feira, gente, vamos te Maravilha. presentear com este ingresso para o show do Ferrugem, para você curtir aquele pagodenho nesse Music, calor music. de meu Deus. E com certeza é só responder a nossa enquete, mandar mensagem. Você já tá concorrendo, hein? Aê! Ruge! Você viu que cada dia eu tô pondo uma música, Ei, né? Galo, você tá demais Tô na sua bem- playlist, tô DJ. parabéns. Só que aquilo, o Ferrugem é bem interessante pra você ir de casal também. É um show bem Com o mozão, vai com o romântico, né? mozão. Falar nisso, olha só gente. quem apareceu, Romário. Ô, Romário! Oi, o Ele Romário falou- tá bravo comigo. Ele tá? Porque o Mal fica falando que ele trabalha na padaria. E que normalmente o que padeiro faz, gente? Respondam. E aí ele fica bravo só porque eu Ai, reproduzo. meu Mas é o Deus. Mal que fala que o Romário queima rosca. O Romário falou que ele gostaria de aprender qualquer idioma, mas que ele realmente queria mesmo aprender a linguagem das mulheres. Ô, trem difícil. Oh, perfeito, viu, Ai, Romário? Romário, Tinha que ter bem uma escola de isso. idiomas, de língua das mulheres. Eu acho que ia ser bem interessante. Ainda mais quando elas estão naqueles dias, é mais difícil ainda você conseguir entender, viu? Em dias normais, até, né? É, gente, porque ai, são ai. muitos hormônios. Vocês têm que entender isso aí, tá ligado? Legal. Olha, o dentista Tiago mandando uma mensagem em inglês já, essas horas In do English. dia. Bom Lê- dia. não, lê em inglês, Não, vai, não vou Amanda. falar nada. Por favor, Ele Amanda. falou que o programa tá muito legal e muito importante esse assunto sendo discutido aqui na tradução, tá, galera? Olha! Adorei, Tiago. Não, agora vem em Beijos. inglês, Não, menino, para! Ele é dentista, saudades, amigo. Um beijo pra você. Gente, participa que tá todo mundo concorrendo então ao show do Ferrugem. Legal, hein? Vamos lá, pra gente dar um recado pra você. Será que eu leio em inglês? Em inglês agora. Vai lá, Galo. Thank In you. English, please. Ah, tá bom, hein? Olha só, hein? Learning. Atenção, a retirada dos kits escolares da rede municipal está disponível na Artipel. Vai ter entrega dos kits, sim. Faça a retirada em um dos 3 endereços da Artipel. Na Rua Assis Figueiredo, 674, Rio de Janeiro, 121. Ou na Avenida Walter Danza, número 5, ao lado da Caixa. Kit escolar é na Artipel. Sempre foi e sempre será. Nós aguardamos por vocês. Hashtag vem pra Artipel, hein? O kit escolar é lá, hein? Vai por lá, pega o seu kit, o melhor de todos, pra você aproveitar. É E já isso aqui aí. emendando também, ó, a Semana das Grandes Marcas na Casa Sertaneja Eletro foi um sucesso, hein? Por isso ela continua. Preços jamais vistos, confira. Telefone VTEC sem fio com identificador, R$ 94,90 à vista. DVD Player 3 em 1, Multilaser, R$ 119,90 em 3 sem juros.
juros. Violão Tajima Dallas com capa R$ 639,90 em 10 sem juros. A negociação foi feita, agora estamos esperando por você, porque a regra é clara, hein? Nós não perdemos negócios. Compre na loja ou também no site. Ó, É isso aí, galera. a gente ainda vai gente. falar muito em inglês, em espanhol, em javanês aqui também. Javanês. Árabe. É, Salam aleikum. só por Isso aqui, aí, ó. galera. Tem uma Em música- árabe, deve ser muito legal falar em árabe, né? Ô Maurício, a gente tem um recado pra você. Ricardo, Chega dessa máquina de dentista. Que ninguém te gosta. ô, máquina de dentista. Essa maldita. Gente, o Hashtag Maurício, quem volta convidou ele? Chico. Quem convidou ele pra participar aqui hoje? O Ai, Mal, meu Deus ninguém do céu. convidou. Ninguém. Tem outro idioma interessante também que a gente vê com frequência, que é a língua do bêbado também, né? É. Nossa. E olha, tem algumas Nossa pessoas Senhora. aqui, né, da vida da gente também, que falam um idioma paralelo, né? Ah, Você tem que apertar a tecla SAB pra Tem. entender, pra ler o que as Tem pessoas estão gente que fala na escrevendo. norma culta demais, outros que falam na Sim. norma informal demais, que a gente não entende nada também. Márcio Pinto, um abraço pra ele. Ele que Bebês. fala várias coisas aí que eu não Beijos. entendo, viu? Eu também entendo nada. Esse dia ele mandou um pentáculos. Falou, nossa, eu tinha que ter uns 7 pentáculos aqui. Não é tentáculos, não é não, viu? Eu tenho que ter pentáculo pra conseguir segurar a câmera e tal. Aí você... Muito bom, né? Mas olha só, nós vamos fazer nosso intervalo aqui pra tomar uma água, que a gente O tá Galo hoje tomou um meio remedinho. gente. lesado. Mas daqui a pouquinho a gente volta. O Transanews tá só começando. Vamos que vamos! Transamérica. Transanews. Transamérica 10 e 20. Deixa o sua ou no site. Se você estiver. A gente tá falando em árabe aqui, viu? Olha lá, colocou até uma Ai, musiquinha, gente, você eu tô vai? passando mal. Deixou sua lista para a última hora? Na Artbel aos 45 do segundo tempo. Ela vi, Vou baixar eu ela, tenho hein? esse CD. Gente, eu fui numa festa árabe nos Estados Unidos, assim, ó, todo mundo dançando lá. É mesmo? Aham. Pera. Em que língua que vocês se comunicaram? Meu Deus do céu. Vai. Ai, hoje, será que a nossa convidada vai... Traduz aí, Maurício. A nossa convidada hoje vai falar árabe com a gente, será? vai, opa. Gente, a gente vai apavorar, a moça. Gente, vocês sabem que a minha mãe começou a fazer um curso de japonês, né? É mesmo? Começou, mas é Deve ser muito difícil, difícil, né? muito. Deve. A gente aprendeu a falar algumas coisas e cantar uma musiquinha, chamava Haragakita, mas o resto a gente não sabe Haragakita. mais. E também não Tem- sabemos o que significa a musiquinha. Você sabe que uma Importante. coisa que também influenciou muito aí essas línguas, coreano, japonês e tal, é essas novas bandas, né? Os K-pop da vida, que são essas bandas coreanas e Sim, tal. né? Eles bombam, a molecada adora, né, Sim, gente? aí a gente tem vários fã-clubes aqui no Brasil, né? Que idolatram K-pop e por isso aprenderam. Até mandar um beijão aqui pra Isa, a Bells Proud, não sei se ela tá ouvindo, lá de São João da Boa Vista. Mas ela começou a fazer coreano. O TCC, ela é formada em jornalismo também. O TCC dela foi sobre o K-pop. Olha que legal. Aí tem aquela parte que chama... Eu Como é não que entendi chama? o que Aquele ele falou. web abstract, sabe? Do TCC, que você tem que colocar o resumo em É outra o língua. famoso abstract. Você tem que colocar em outra língua, aí ela colocou em coreano. Achei muito legal. Ela que começou legal. a fazer aula e Bom, traduziu. né? pro Bom, porque coreano. daí ninguém conseguiu corrigir o TCC dela. Todo mundo ficou tá também certo. Esse boom aí do anime, do Anime, mangá, é. o japonês também bombou demais. Aí os grupinhos de Tanta gente que música adora, também, né? Os pessoal tá TBS, adorando. sei lá eu como é que chama o nome, o grupinho. Eles bombam e eles são bonitinhos, né? Todo mundo, a molecada Ah, adora. eu não acho, não. Você não Eu acha, não Galo? acho bonitinho, São, geralmente, o Mal não. Mal adora. Teve aquele também, o Gang Style lá, aquela música que Gangnam bombou, Style. que bombou também, que todo mundo ficou louco. E ele fez outras músicas depois. Ele fez uma... Gentleman chama também, que bombou a música. Só que aí, a que bombou no Brasil foi a Opa Gangnam Style, né? Mas aí ele fez mais outras duas, que foram até legais também. Que bombaram. Quer ver? Ó, Pois vou achar é, gente, ela. idiomas, né? Escola de idiomas é essencial na vida. Se comunicar, não existe coisa melhor que isso, né? E todo mundo é necessário. Como que você fica sem falar, gente? Eu É não consigo. A gente precisa colocar 40 mil palavras por dia. É muita coisa, né, Galo? Music. Music. Ó, Gentleman. Ó, vai.
Ó a cabecinha do Galo. O Galo hoje também DJ. E aí, vamos! Mas o legal é que ele mistura na música a língua inglesa com a sei lá o que aqui, japonesa, chinesa. Aí, porque tem as partes, principalmente o refrão dele, o refrão em inglês e tal, e as dancinhas são fenomenais. Depois vocês procuram, é bem legal, tá? Vale a pena. Procurar, Gentleman. Você dança essas músicas nos teus churrascos, né, Galo? No chuveiro. Você põe essa música Chuveiro. e fica lá. Ele liga a playlist dele do Aquela Spotify. caixinha à prova Chama d'água, sabe? som para o banho. Que horror! Que horror! Esse programa é meio fora do prumo Deus hoje, do céu. gente. Que é isso, Ó, papai? deixa eu dar um recado aqui, vai. Do A água coração. mineral Poços de Caldas é puríssima como a natureza criou. Captada na fonte dos amores e invasada com modernos equipamentos. Oferece galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml, garrafas de 510 ml e 1,5 litro. Faça seu pedido pelo fone 3729-0999. Acesse www.aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem pra sua saúde, faz bem pra cidade. Verdade. Olha que a moça tá chegando já, eu quero continuar falando de idioma e Menino, tal. vamos... Cancela as pautas de hoje. Vamos falar notícias do que tá acontecendo. Ela já tá chegando. A Patrícia, então, 11 às horas, 11 né, horas, Amanda? ela tá aqui pra bater aquele papo com a gente. Beleza. E, claro, a gente vai causar muito falando sobre idiomas. Patrícia tá Nunes legal hoje o Stringhetti, papo, hein? ela que é empresária e vai falar conosco que ela tem uma escola de idiomas, vai falar sobre tudo isso que a gente tá brincando aqui. A gente vai falar sério também, viu? Pra gente saber. Até mesmo uma outra questão, só pra gente amarrar o assunto aqui. Muita gente tem dificuldade pra aprender. Algumas falam assim, eu consigo ler bem, não consigo ouvir, não consigo falar outra língua e tal. Então, a gente vai falar sobre tudo isso também aqui hoje no Transanews. Tem muita gente que tem vergonha, né? Fica meio bloqueado aí, até soltando a língua. Tem um tempo, né? Então, com certeza, a Patrícia vai dar muitas dicas sensacionais aqui com a gente. Verdade. Amanda, vamos ao nosso giro de notícias? Vamos! Chega de falar de idioma, daqui a pouquinho a gente volta a falar. Pra você que tá nos acompanhando, é momento pra você ficar atualizado, hein? Giro de notícias do Transanews. Transnotícias. É isso aí, gente. Vamos atualizar aí as notícias tanto aqui do sul de Minas como do interior de São Paulo. Vamos começar falando de um caso, né, que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado aí na zona rural de Santa Cruz das Palmeiras. A Polícia Militar de Casa Branca foi chamada pelo dono de um sítio que encontrou o cadáver no local. A PM acionou a perícia da Polícia Civil, mas o corpo ainda não foi identificado. E o caso será investigado. A gente sabe que ali, né, tem muitas fazendas na questão de cana e tudo mais. Então, realmente, né, muita gente que vem de outras cidades e para trabalhar nessas plantações e tudo mais. Então, pode ter sido, né, ter passado mal ou ter acontecido alguma coisa. Então, a polícia agora vai investigar esse caso. O fato é que esse corpo foi encontrado em uma fazenda, então, em Santa Cruz das Palmeiras. E agora a polícia segue investigando, né? E principalmente em zona rural, essas coisas são complicadas, porque o pessoal nem dá falta, às vezes nem se conhecem, né? O pessoal vem só para trabalhar em alta temporada ou qualquer coisa assim. Então, realmente é um caso que está sendo investigado pela Polícia de Casa Branca, aqui no interior de São Paulo. E, gente, falando aqui de Poços de Caldas, temos novidades no esporte, Galo, pra você essa, hein? Temos. A Caldense tem um novo comandante. Após ser derrotada pelo time reserva do Atlético Mineiro no Ronaldão e chegar a 6 jogos sem vencer no Campeonato Mineiro, a diretoria da veterana resolveu buscar um novo treinador e anunciou o técnico Mauro Fernandes para substituir o Zezito, que foi desligado do clube. O Mauro Fernandes atua como técnico desde os anos 80 e já trabalhou em clubes grandes como Goiás, Sport, Botafogo, Bahia, Santa Cruz e América, né? E de acordo com o comunicado da veterana, o novo técnico chegou em Poços de Caldas ontem à noite e hoje pela manhã ele já está comandando as atividades no CT Ninho dos Periquitos. O primeiro compromisso oficial aí do novo técnico está marcado para o próximo domingo às 11 horas, quando a Caldense recebe o Boa Esporte no Ronaldão. Clássico, hein? Pela 7ª rodada do estadual. Vamos aguardar, né, Galo? Você tá confiante? O que você achou? Não tô. Eu resumo isso e até mandar um abração pra ele. O Paulo lá do Jornal da Mantiqueira
fez a manchete perfeita, na minha opinião. Eu acho que é perfeito. Ele definiu o que foi essa ação da diretoria. Em situação de desespero, Caldense troca Zezito por Mauro Fernandes. Tá perfeito esse título. Sétima tipo aquele rodada, né, pânico, né? gente? Na Isso aí sétima resume rodada, o povo tudo. apavorou e colocou, porque- resolveu fazer alguma coisa, né? Isso aí resume tudo, porque Paulo Vitor, viu? Nossa, fugiu aqui. O Paulo Paulo. Vitor, abração, Paulo, que fez esse título aqui. É exatamente isso. Pra mim foi uma situação de desespero, porque mandou embora não só... O Zezito, ele era só um técnico interino, né? Ele era Sim. gerente de futebol. Desligou todo mundo. Desligou o Zezito, desligou o Jonathan Alemão, desligou o Rondinelli, desligou o preparador físico. Então, foi uma tática em desespero aí Como mesmo. se a culpa fosse, né, de toda a equipe que já tá ali, exato. sendo que tem tanto tempo pra se preparar pro campeonato, pra pensar em uma equipe totalmente estruturada. E aí, e jogadores É, e tudo igual mais, ano porque a gente sabe passado. que nada acontece com uma pessoa e a culpa não é de uma pessoa só pra fazer tudo isso, né, Sim, gente? eu acho que é exatamente isso, viu, Amanda? Não precisa entender nada de futebol pra se entender o que tá acontecendo ali na Caldense. Infelizmente, eles economizam demais pra montar um time no começo, aí depois no meio tem que pagar absurdo. apavorar. Porque aí tem, você acha, um técnico como esse pra vir, pra pegar o time com uma bomba na mão, quase caindo já pra zona de rebaixamento ali. E aí ele vai cobrar mais caro. Talvez se ele tivesse se tivessem feito um time melhor, mais competitivo, não precisaria ficar fazendo essas atitudes aí. Nada a ver durante a competição, né, mano? Com certeza. E, gente, pra gente encerrar, hoje nós tivemos uma notícia triste logo pela manhã, né? Logo ao amanhecer aqui em Poços de Caldas. Um morador em situação de rua, de 63 anos, ele morreu após ser atropelado na madrugada de hoje, aqui na Avenida Champanhar, na zona oeste de Poços de Caldas. O motorista fugiu sem prestar socorro e Juscelino Kubitschek, da Lia Pereira, chegou a ser socorrido e reanimado pela equipe do SAMU, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na Santa Casa. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha informou que encontrou o Juscelino, né, que é morador de rua de 63 anos, caído com ferimentos nas pernas, na cabeça e no tórax. A vítima estava sendo socorrida e reanimada ainda no local pelo SAMU, que destacou que pelas características dos ferimentos, o homem teria sido atropelado há pelo menos 1 hora antes de receber o socorro. A vítima foi socorrida até a Santa Casa, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia entrou em contato com a direção da Santa Casa de Passagem, Irmã Dulce, através de fotografia, que reconheceu aí o Juscelino. Então ele era morador de rua, tinha 63 anos e provavelmente foi atropelado. E eu tava conversando aqui agora de manhã com a produtora, né, do Plantão 47. A gente fala, gente, como que alguém atropela alguém, não presta socorro? E como que a pessoa consegue Como é que dormir? consegue ir embora e continuar o seu dia, né? Imaginando que pode ter matado uma pessoa, principalmente moradores de rua. Claro que não justifica, né? O horário foi hoje amanhecendo, hoje 5 horas da manhã, alguma coisa assim. E as pessoas ter consciência do que aconteceu, não conseguir parar o carro, não prestar os primeiros socorros, né? E lembrando que isso é determinação, né, gente? Que dá a cadeia realmente você fugir. Sem prestar socorro aí às vítimas, seja de qualquer forma, e você tem que se responder por isso. E como que a pessoa consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro e entender que pode ter matado alguém, né? Então, infelizmente, aí tivemos a morte desse morador de rua hoje pela manhã, atropelado, de 63 anos, na Avenida Champanhar, aqui em Poços de Caldas, uma das principais avenidas aí da cidade. Então, são esses os nossos destaques de hoje, gente. Legal, viu? Muito obrigado. Infelizmente, umas notícias aí que a gente nem gosta de dar, né, Amanda? De Com informar. certeza, A gente né? deixa você informado aí do outro lado da caixinha, mas ainda assim é muito triste a gente ficar sabendo dessas situações que ocorrem, infelizmente, em Poços. Ó, o pessoal tá participando aqui com a gente. Ó, o Douglas Donizete mandou, gostaria de aprender francês. A Luciana Vilas Boas, eu gostaria de aprender espanhol. A Amanda Eba! Souza, bom dia. Meu sonho desde mais nova é um dia morar fora do país, e um lugar que sempre quis morar é na França. É muito lindo o jeito de se falar e sempre quis aprender e ainda quero. Legal, hein? Vamos ver quem mais aqui. A Josiane disse que quer aprender. Bom dia, meninas. Gostaria de aprender italiano. Um grande abraço a todos. Olha que chique. A Juju Moraes gostaria de aprender inglês. O Cristiano Barbosa pediu pra mandar um beijo pra Raquel, que tá lá em Nova York. A Raquel New York, Marinho. New York. Hello. Beijos. Kisses. E a
E o Alberto dos Reis mandou um bom dia, galera mais louca da Transamérica. Olha só, gente. Bom já dia, Como assim, Miguel? Já tá com gente? Bom. A gente já tá com essa fama aí, viu? Você Infelizmente. acha? E o pessoal aqui do Galo, grupo você não também para. participando até. A Carol falou que queria aprender inglês, alemão e mandarim. Eita, facinho, então. Mandarim, Não, tá tudo em gente. casa. gente. Tá tudo em casa. A Lucrécia falou que principalmente o francês. O francês eu acho que Francês muita gente tem vontade. italiano por conta de ser também, eu acho bonito e maravilhoso. Tal, né? Por conta tem que fazer biquinho. pra Romário falar falou que a francês. língua dos bêbados ele entende muito bem, ele já tá até com mestrado. Já tá com mestrado. E bacana, a Tati falou que ela queria aprender Libras, que ela acha muito lindo, quem Legal. sabe se Língua comunicar. dos sinais. Muito bonito mesmo, língua de sinais. Muito Querendo Gente, ou não, é um outro lindo. idioma, né? Com praticamente. certeza. Eu também quero mandar um beijo pro meu amigo Luiz Fernando Modesto, que quando ele tá meio alcoolizado, tem a língua própria dele, que é o bolonês. Bolonês. É, que ele é conhecido como bolão, a gente sempre fala bolonês. Você tá entendendo o que ele tá falando? Que você não entende nada que a pessoa tá Bolonês. falando. Blá, blá, blá. Legal. E é bem isso, Eu não né? entendi o que ele falou. É, mal, acontece. A Mayara falou que ela queria aprender chinês ou japonês, mas além do idioma, ela queria entender como eles dizem tanta coisa através dos desenhos que a gente não sabe o que significa. É verdade. É, verdade. a letra, né, deles É, ali quer um dizer desenho. muita coisa. Eu tinha um amigo na escola que ele era chinês, né, natural, assim, da China e tal, e veio pra pós pra estudar, ele chama Wenivu. Wenivu. E aí, quando você vem pro Brasil, você tem que ter um nome. Vocês sabiam dessa também? Não lembro direito, mas você tem que passar um nome que fica fácil de ser falado no país que você vai. Então, por exemplo, ele escolheu Jack. Não é nada Jack. brasileiro, Jack. né? Oh, Mas aí Jack. era Jack Wenivu. Titanic. E aí ele sabia, ele era o cara mais inteligente, assim, um dos mais inteligentes da sala, e ele sabia desenhar tudo. E aí, Disciplina, né, gente? e uma curiosidade que ele falou pra nós é que quem não desenha bem na China, nesses países, tem muita dificuldade para escrever. Porque nós aqui, tudo bem, não deixa de ser um desenho a nossa escrita discursiva, né, tal. Mas lá é muito mais difícil. E aí, se a pessoa não consegue desenhar bem, ela não vai conseguir se comunicar bem. E aí vai ter dificuldades também aí para escrever um texto e tudo mais, porque a pessoa, porque eles são muito mais rígidos, né, do que aqui no Brasil. Se tá Sim. aquele garrancho aqui no Brasil, a professora tenta dar um jeito. Lá, Tenta se fazer tá uma mal escrito, tá caligrafia, errado. né, gente? Mas depois não adianta muita Pois é. coisa, né? Então é bem cultural, é bem diferente a cultura, mas eu falei, pensa bem, se você não souber desenhar bem, você naturalmente não escreve bem. Eu não estaria na China, gente, porque meu desenho é uma tristeza. Eu também. Nossa, Ó. sou É péssima. complicado, hein, gente? E eles fazem tudo com aquele pincel, né? Tipo assim, é uma pincelada só, não Mas fica na voltando, verdade, preenchendo, eu achei é que muito tudo lindo. fosse com o pincel. Na verdade, o pincel são só com os tais dos pergaminhos e tal. Porque eles fazem com caneta também, sabe? É tudo Sim. com caneta, assim, rapidinho. E é muito fera. Mas não eles- é igual a gente fica indo e agilidade, voltando, né? Vai É. como se estivesse escrevendo normal, né? Exatamente. Mas é muito legal. Olha só, hein? Ontem já foi uma turma lá pra São Paulo, hein? Fazer Oba! compras. Ai, que delícia. A Caroline Tu levou uma turma pra lá, hein? Como é bom fazer compras lá E em São hoje Paulo. o pessoal tá descendo ladeira abaixo ou acima, fazendo muitas compras, né? comprando Que de delícia. tudo, preço bom. E o melhor de tudo é que não precisa nem se preocupar. Porque aquilo, a gente fica cansado lá comprando e tal, andando pra lá e pra cá. Na hora de voltar, você fica tranquilo, porque tem um ônibus perfeito. Aí da Caroline Tour, hein? A Caroline Tour te leva. Saídas todas segundas e sextas-feiras às 10h30, com internet a bordo e com um delicioso café da manhã na chegada a São Paulo. Saiba mais pelos telefones 35 99941 6165 ou 99131 6602 e também o telefone fixo que é o 3722 7441. Caroline Tour fica ali na Rua Assis Figueiredo 1390, Sala 13. Vamos fazer mais um intervalo? Bora. Intervention, bem rápido nosso aqui. A gente já volta com Transanews. Transamérica. Transanews. Transamérica 10h41. 27. Muitos prêmios pra você que tá aqui na rádio. Mais música! A sua rádio onde você estiver.
Dessa vez você tem que falar inglês mesmo. Your radio wherever you are. Isso! Eu não entendi o que ele falou. Muito bem, hein? Olha, a Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, agora com a 4ª loja na Avenida João Pinheiro 980. E não se esqueça, tem a segunda do aposentado. Aproveite para economizar de verdade na rede de farmácias do seu jeito. Descontos imbatíveis em medicamentos genéricos. Drogaria Americana na Francisco Salles, na José Remígio Prézia, na Rua Assis e agora também na Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana é a rede de farmácia do seu jeito. Vamos de notícia agora de novo, gente? Vamos falar do Boechat, infelizmente. Ai, Amanda. gente, que notícia triste, né? Pois Ontem é. que pegou a gente aí, realmente muito sensibilizados, né? Nesse ano de 2019, não tem sido fácil para o Brasil, principalmente. É uma notícia mais triste que a outra. Todos os dias, logo no início da tarde, a gente é pego de surpresa com uma notícia que realmente abala muito o nosso emocional, né? Nossa, muitas tragédias no começo desse ano também. Muitas, né, gente? Nós temos aí 1 mês e 12 dias do ano de 2019. Já tivemos o caso de Brumadinho, o caso dos meninos, né? E também muitos desabrigados. Então a gente pode falar assim que nós estamos num luto coletivo. Porque não tem como a gente não se solidarizar com tantas coisas que vem acontecendo, né? E infelizmente o corpo do jornalista Ricardo Boechat vai ser cremado hoje em cerimônia reservada para parentes e amigos próximos, segundo informações do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Até as 2h da tarde, acontece aí o velório no Museu da Imagem e do Som, no bairro Jardim Europa, na capital paulista. O jornalista do Grupo Bandeirantes morreu na queda de um helicóptero na rodovia Anhanguera, quando ele retornava de uma palestra em Campinas. O helicóptero caiu em cima de um caminhão no quilômetro 22 da rodovia Anhanguera, sentido interior com o rodoanel, e acabou explodindo. O motorista do caminhão conseguiu escapar com vida. O acidente aconteceu bem no início da tarde, por volta do meio-dia. O piloto da aeronave, Ronaldo Catrucci, também morreu. A pedido do presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, foi representá-lo no velório do jornalista. O Bolsonaro disse que ele e Boechat eram amigos há mais de 30 anos e que apelidou o jornalista de Jacaré. O Boechat tinha 66 anos, era apresentador do jornal da Band e da Rádio Band News FM e tinha uma coluna semanal também na revista Isto É. Ele era dono de um humor ácido, né, gente? Que a gente pode dizer assim, um dos jornalistas que realmente faziam a diferença nesse mundo, passava as notícias de uma forma completamente diferente e única, né? Ele usava essa característica para noticiar críticas e situações. O tom era frequente nos comentários de rádio, televisão e também na imprensa escrita. Autoridades dos 3 poderes foram a público para lamentar a morte do jornalista. E o Boechat deixa uma mulher, 5 filhas e um filho. Ele tinha aí muitos filhos ainda pequenos, né? E realmente as imagens são impressionantes desse velório, todo mundo acompanhando aí esse movimento. E a viúva dele também, a Verusca Boechat, afirmou durante o velório do jornalista que começou ontem à noite, né, e continuou durante toda a manhã, que ele foi o ateu que mais praticava o amor ao próximo. Mesmo ele, assim, não acreditando em tantas coisas, ele conseguia, né, passar amor às pessoas, e isso que é o mais importante. E aí o fato, né, gente, que vem chamando muita atenção desse acidente é que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, abriu procedimento administrativo para apurar o tipo do transporte, né, que estava sendo feito pela empresa do helicóptero. De acordo com a ANAC, a empresa não podia fazer esse táxi aéreo, mas foi multada em 2011 por atividade irregular. Segundo a agência, por outro lado, a aeronave estava com um certificado de aeronavegabilidade válido, bem como a inspeção anual de manutenção, ou seja, em situação regular. E a empresa também se pronunciou, né? Falou que todos da empresa estão profundamente consternados com o falecimento do querido Ricardo Boechat, ícone e referência internacional do jornalismo. Ele foi convidado para participar da convenção em Campinas neste dia 11 e, como é comum em suas aparições, abrilhantou e fortaleceu a relevância do nosso encontro.
Janeiro. E durante 40 minutos ele esteve com as pessoas, né, em um bate-papo no qual imprimiu seu estilo, sempre autêntico e verdadeiro. E todo mundo realmente lamentando esse fato. Então hoje um dia de despedidas. E mais uma vez foi o que a gente estava comentando, né, Galo? Empobrece muito aí, mais uma vez, o jornalismo brasileiro. Uma pessoa irreverente, que colocava seu humor ácido, seus comentários. E que a gente precisa de tanto isso, né? Porque tanto jornalista, tanta gente que trabalha com mídia não tem a noção do como influencia pessoas, do como tá se comunicando, e é importante, né, na formação aí de conhecimento. E ele traz isso para todas as pessoas. Então, com certeza, a gente perde muito com isso. A gente vê aí a descaracterização do jornalismo cada vez mais, né? Tanta gente falando um monte de bobagem, e realmente ele vai fazer a diferença. E é bom a gente refletir também, né? Nesse luto que tá todo mundo acompanhando nesse Brasil. A gente pensar sobre a vida um pouco, refletir, né? Que a gente só tá aqui de passagem. Hoje a gente amanhã já não é mais. Então, realmente, nós estamos neste momento apenas. E com certeza fica muitas saudades neste momento. Pois é, muito triste. E como você disse, né? Ele era um típico jornalista que não tinha rabo preso, que não tinha papas na língua, né? Que falava mesmo. Aquele cara que não devia nada pra ninguém, não precisava fazer média com ninguém, né? Eu acho que isso é muito legal. Acho que ele vai ficar marcado, sim. E acho que, assim como as outras tragédias que ocorreram aí, essa vai ficar marcada como o início de 2019. Vamos torcer aí para que, nossa, dê uma trégua, né? A gente fala brincando que a bruxa tá solta, mas não é por aí não. É que vários acidentes, tragédias ocorreram e a gente fica pensando, né? O que mais que vai ter? Acho que, principalmente a entrada do novo governo, Bolsonaro, a gente imaginava surpresas boas, mas não teve nem tempo de anunciar nada bom, Ontem tivemos também um incêndio no CT do Bangu, não foi? Então teve o incêndio aí no CT dos meninos lá do Flamengo, teve o lance de Brumadinho e tudo, então é muito triste, né, Laura? Vamos falar de Brumadinho então um pouco. A Agência Nacional de Mineração determinou ontem que todas as barragens de rejeitos construídas no país pelo método de alteamento a montante deverão passar por inspeções diárias. Esse método de construção é o mesmo utilizado aí nas barragens que se romperam em Brumadinho e em Mariana. Mais barato, é considerado menos seguro por especialistas. Segundo a ANM, as informações obtidas nas inspeções diárias deverão ser incluídas no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração. Sistema aí que é mantido pela própria agência. O Brasil tem 88 barragens do tipo a montante ou desconhecido, sendo metade com alto potencial de dano em caso de rompimento. Na semana passada, um diretor da ANM, Eduardo Leão, havia informado que a agência pretendia banir barragens de rejeitos a montante, mas isso não se concretizou. Ainda na decisão dessa segunda, a agência determinou a instalação de até o dia 30 de abril de sirenes nas chamadas zonas de autossalvamento. Regiões aí que podem ser atingidas por uma possível onda de inundação causada pelo rompimento de uma barragem em até 30 minutos ou a 10 quilômetros de distância. A barragem de Brumadinho tinha sirenes de emergência em seu entorno, mas elas não foram acionadas quando houve o rompimento. O presidente da Vale, o Fábio Schwartzman, disse que isso aconteceu porque a sirene foi engolfada pela lama. E a ANM também determinou que as empresas responsáveis por barragens de mineração, independente do modo de construção, deverão atualizar em até 15 dias os seus planos de emergência e avaliar a necessidade de remover instalações administrativas que estejam nas áreas de influência das barragens. Em Brumadinho, a gente viu aí que muitas vítimas estavam no refeitório da Vale, situado logo abaixo da barragem, e foi soterrado pela onda de lama. E a gente viu também em Congonhas que eles têm uma vila, né, uma comunidade a 250 metros da barragem, que é 5 vezes maior que a de Brumadinho. Então é uma tragédia que também está anunciada, né? As empresas também deverão informar se houve providências tomadas e quais foram após o dia 26 de janeiro, que foi o dia aí seguinte à tragédia de Brumadinho, quanto à segurança das barragens. E também foi decidido que as empresas deverão informar qualquer ação urgente que adotem nesse sentido. Os responsáveis ainda deverão recadastrar e atualizar em 15 dias as informações relativas às barragens aí
SGI-BM, que é o sistema deles integrado lá das barragens de mineração. É muito triste saber que temos muitas barragens aí com, né, metade dessas 80 e poucas que a Laura falou tem potencial de grande dano, né? Então, ou seja, podemos ter aí cerca de 30, 40 tragédias, se a gente for pensar, né, no país. Eu acho que pelo menos é aquilo que eu sempre falo, né? Atrás de uma tragédia podem vir coisas boas, né? O que são essas coisas boas? Sobreviventes, alerta, alguns né, sobreviventes, também. o alerta. E a mudança também, né? E de a algumas mudança ações. para realmente saber quais barragens que estão em risco e tudo mais, porque eu acho que nem isso ninguém sabia antes de acontecer. Porque você viu que depois de Mariana também nada foi feito, né? Tanto que entendeu? ficaram esperando acontecer alguma coisa, como aconteceu em Brumadinho. E, ô Galo, você sabe que a Advocacia Geral da União também apresentou à Justiça uma ação para obrigar a Vale a contratar um laboratório especializado para realizar uma análise de qualidade da água disponível nas 18 cidades que foram afetadas pelo rompimento da barragem. Nossa, é verdade. A análise do pedido vai ser feita aí pela Justiça Federal de BH e na ação a agência pede, que a Advocacia Geral da União pede que as amostras sejam colhidas por agentes do Sistema Único de Saúde e seja disponibilizada à União. E também solicita que a Justiça imponha uma multa diária de 100 mil em caso de descumprimento da medida e de R$1 milhão caso tente influenciar o resultado dos exames. É tenso, viu? isso Porque aí. agora pode ter contaminado tudo a Pode. bagaça lá, né? Infelizmente. E Ó, outra, é bem isso, né? Eles de dinheiro aí na questão de poder alterar o resultado, né? Então, realmente, a gente vê que dinheiro não vale tudo e até que, enfim, o governo aí sendo, né? Tá estreitando, né, as esses coisas. laços, Na porque o verdade, pessoal tá precisa dando dar um aquela jeito. pressionada, né? Tá fechando o cerco desse pessoal. Porque é muita negligência, não só com o meio ambiente, mas principalmente com o ser humano, né? muito complicado, viu? Vamos lá, hein? Semana das Grandes Marcas na Casa Sertaneja Eletro foi um sucesso, viu? Essa semana foi um sucesso, por isso ela continua com preços jamais vistos. Confira, telefone VTEC sem fio com identificador por R$ 94,90 à vista. DVD Player 3 em 1 Multilaser R$ 119,90 em 3 sem juros. Violão Tajima Dallas com capa R$ 639,90 em 10 vezes sem juros. E várias outras ofertas para você acompanhar, para você ficar ligado, hein? A negociação foi feita, agora estamos esperando por você, porque a regra é clara, nós não perdemos negócio. Compre na loja ou no site. E ó, para você que deixou sua lista para a última hora na Artipel, aos 45 do segundo tempo também vale. Confira as ofertas imperdíveis. Caderno Te Libra Mais, capa dura 10 matérias por apenas R$ 12,90. Contacte transparente a partir de R$ 2,50 o metro. Caderno Te Libra Mais, capa dura 20 matérias, só R$ 24,90. Toda linha de mochilas, lancheiras e estojos com 20% de desconto. Tudo em até 10 vezes sem juros. 2 mega lojas na Rua Assis 674 ou na Rua Rio de Janeiro 121, hein? Então aproveite várias promoções, várias ofertas e ainda descontos em estojos, lancheiras e mochilas, tudo em 10 vezes sem juros. Artipel, em lojas abertas até às 19 horas. Ó, o pessoal tá participando aqui com a gente ainda, viu? Logo em seguida aqui entra a nossa entrevistada, a Roberta Coelho. Eu quero saber se o Galo aprendeu inglês direitinho. A Roberta foi minha professora de inglês, hein? A Roberta, né? Ela é de comércio exterior e hoje empreendedora. Maravilhosa, falo inglês plenamente, Comecei a aprender a falar inglês com a Roberta. Sério? Já foi sua teacher? Foi minha teacher. Foi quando eu lembro até das primeiras, se a Roberta estiver nos ouvindo ainda, viu? Eu lembro até das primeiras lições. Good morning, Magic Eyes. How are you? Ah, olha ele. Tinha a historinha lá, que era da escola de inglês, que trazia tudo aí. E a gente acabava decorando aí também. A Roberta também. deu aula há muito tempo, né? Um beijo, gata. O Tauan tá falando aqui que o bolão dá até palestra de bolonês, viu, Amanda? Ô, Tauan, não é verdade? Nossa, gente, difícil. A Miriam Porcino, bom dia. Italiano, eu falei errado aqui. É a língua que eu quero aprender. O Cristiano Barbosa tá pedindo outro abraço pro pessoal da comunidade brasileira de Mount Vernon, lá nos States. Gente, todo mundo nos States hoje acompanhando a gente. Um beijo frio aí, galera de Deus. Credo, gente. Oi,
roupa, hein? E o Godoy, bom dia meninas, bom dia Galo e meninos. Oi, Profissionalmente, mandarim é a língua que me faz falta hoje, porém o inglês é fundamental. Legal. Mandarim? Pra que ele precisa falar mandarim, gente? Gente, Mas teve uma época que o mandarim quase... Na verdade, faz alguns anos, né? Que foi dito que o mandarim tomaria o lugar do inglês e Sim. tal. Aí foi um boom que todo mundo começou a fazer mandarim. Mas não mudou ainda não, viu? Mas pode ser que mude aí. Ó, a gente vai pro nosso intervalo logo em seguida, viu? Como nós já anunciamos aqui, nós teremos a empresária, empreendedora Patrícia Nunes Stringhetti, ela que vai falar um pouco da vida como empreendedora e que tem uma história de vida muito legal na região, viu? Ela acreditou em si e ela venceu. De Pinhal, ela comprou uma escola de inglês e hoje investe em toda a região. É um exemplo de vida aí pra você que tá pensando em empreender. Intervalo é bem rápido, só pra gente organizar aqui o nosso estúdio, a gente volta já. Transa News, Transamérica. Oferecimento Caroline Tour, Bom Pastor, Lar Shop, Intralote. Transamérica 11 e 1. Já pensou em conhecer? Você participe e concorre o ingresso para esse grande show romântico. Pode levar a namorada, pode encontrar a sua namorada, por que não também? No show do Ferrugem, hein? Você participa e concorre, hein? Vou aproveitar para dar um recado para você que tá aqui conosco no Transa News, lá do Posto Pampa, viu? Só no Posto Pampa você tem o melhor combustível do sul de Minas e Poços. E sabe quanto você paga? É só vindo até o Posto Pampa para conferir. Aproveite também e confira o ótimo atendimento da nossa equipe do Posto Pampa. No Posto Pampa tem lavagem gratuita e o Pit Stop Call. Então, vem pra cá. O melhor combustível, o melhor preço todos os dias. Na Avenida José Remídio Prézia, 609, em frente à delegacia. O Posto Pampa tem tudo. Só falta você. Vamos que vamos, hein? A nossa entrevistada queridíssima, ó. O tema de hoje já causou aqui, viu? Hoje no programa. A gente já falou bastante. Patrícia Nunes Stringhetti, assim mesmo a pronúncia, né? Isso mesmo. Muito bem-vinda ao Transa News, viu, Patrícia? Bom dia, obrigada pelo convite, né? Eu me sinto muito honrada nesse momento. Legal, a gente estava conversando bastante, viu, Patrícia, com relação à escola de idiomas, com relação a propriamente a questão de você aprender um novo idioma. Antigamente tivemos um boom, né, de idioma, que todo mundo começou a fazer inglês, todo mundo começou a pensar em fazer espanhol. Aí deu aquela esfriada, mas hoje já se inverteu. Hoje meio que todo mundo praticamente, para estar no mercado de trabalho, tem que ter uma outra língua, né? Não é nem o inglês propriamente, mas básica. É uma necessidade. Mas até a gente vai chegar nesse ponto também. Mas o ponto principal que a gente vai tratar é a questão do empreendedorismo, né? Você é uma pessoa aí que arriscou tudo e que sempre, como você disse, aí viveu se aventurando, né, no empreendedorismo. Isso, bem consciente, né? Uma aventura bem consciente, porque a gente tem que dar um passo de cada vez. Porque no empreendedorismo é isso. Você ter a capacidade e a habilidade de você abrir novos negócios ou abrir um outro ramo pro negócio que você já tá, né? Mas eu comecei muito nova, eu comecei aos 17 anos tendo meu próprio negócio. Olha só. E então, assim, foi uma vida, hoje eu tenho 46, então uma vida mesmo empreendendo, uma vida... e eu gosto muito disso. Eu acho que quem tem habilidade de empreender tem que correr atrás do seu sonho mesmo. E como que é, né, Patrícia? Você falou que já passou por diversos ramos, até hoje em dia trabalhar com idiomas, né? E como que foi esse encantamento, né? Passando por cada área diferente aí do direito na vida, né? Faculdade em direito e educação física, até chegar a uma escola de idiomas, né? Como que foi esse trajeto todo? A primeira coisa que todo mundo pergunta pra mim é falar, nossa, você fez direito, você fez educação física e eu falo, e eu uso isso, gente, em todos tudo. os dias da minha vida. Parece que a educação física a gente quase não usa, mas a habilidade de lidar com as pessoas eu aprendi muito no curso de educação física. Foi muito importante pra mim. Eu sempre fui uma adolescente até os 15 anos tímida e de repente eu descobri que a minha habilidade era lidar com as pessoas mesmo. E aí foi acontecendo, foram vindo oportunidades de começar primeiro no ramo alimentício, fiquei durante uns 4, 5 anos e depois disso eu parti pro
vestuário, né? Eu tive uma loja em outra cidade, mas eu fui para escola de inglês depois de ter feito muitas escolas quando eu morava em São Paulo durante muitos anos, e de repente eu cheguei em uma que em 2 anos me ensinou o que eu não tinha aprendido. Então eu comecei nessa experiência como aluna, e esse encantamento e ver o resultado disso fez com que eu tivesse vontade de ser proprietária de uma escola de idiomas, desta escola de idiomas. Que bacana. E hoje em dia a gente não consegue mais sequer receber um currículo ou seguir na vida sem você ter um outro idioma, né? Não, com certeza. Acho que o inglês já é o básico do básico. Mesmo se você for fazer uma viagem em alguma língua, você tem que se virar, né? Não adianta você chegar na mímica ou na nota de dólar, resolve um pouquinho. Mas se você precisar se aprofundar em alguma coisa ali, felizmente a gente precisa sim, né, ter conhecimento de outras línguas, né? O contato, né, gente? É tudo muito global. Hoje em dia as coisas não são mais separadas. Pra fazer um download, tudo. Pra baixar um aplicativo no seu celular, se você não tiver, às vezes, ali o inglês básico que seja, você não consegue entender as orientações, porque às vezes algumas coisas vêm com comentários, com alguns adendos em inglês, né? Livros, né, das faculdades hoje em dia, a maioria dos livros vem todos em inglês, seja a matéria que for. Então, assim, eu falo, até uma determinada época o inglês era uma opção. Hoje em dia ela é uma obrigação. É uma exigência, né? Se você não tiver, você meio que se perde em vários aspectos. Agora, a gente falou muita questão metodológica também, porque eu que fiz inglês minha vida inteira e a gente sempre tem algumas dificuldades e algumas coisas que você consegue com mais tranquilidade. Como que funciona essa questão desse trabalho metodológico? Justamente porque eu conheço muita gente que vira pra mim, você me dá um texto em inglês, eu consigo ler e entender ele. Agora, se você falar pra eu ler ele, eu já não consigo. Ou se você conversar comigo em inglês, eu não entendo nada. Como que funciona isso tudo? Porque tem que juntar tudo, né? Então, isso eu tenho como experiência própria. Eu fiz muitos anos de inglês, desde os 8 anos de idade, e eu lia, eu escrevia, eu até entendia, mas eu não falava, gente. Era um hi, hello, goodbye, excuse me. O basicão. Só isso mesmo. Aí, de repente, quando eu encontrei uma metodologia que mexe com a neurolinguística, que consegue fazer com que a pessoa passe a formular mesmo, ao invés de só repetir, ela consegue reproduzir. Quer dizer, como é que funciona essa metodologia? Como a gente aprende a falar quando a gente é criança. A gente escuta e a gente reproduz. É da mesma forma. Então, quando a gente consegue atingir e aos poucos você vai... Eu falo sempre para os alunos, né? Você tá de um lado da ponte, então os livros vão vindo e vão fazendo você atravessar essa ponte até você chegar do outro lado. Quando você chega lá, você já separa o seu pensamento e você já consegue pensar automaticamente no outro idioma. É esse, assim, o objetivo da metodologia. Mas a neurolinguística, ela é muito, muito, muito importante, porque ela faz realmente, inconscientemente, a pessoa aprender. Quando vê, ela tá falando. Tá falando mesmo. Né? E mudou muito também, porque justamente nesse aspecto, eu lembro quando eu era bem mais novo também, como não era tão comum ter uma escola de inglês e tal, então era meio que sempre a mesma coisa, né? De ficar decorando. Né? E aí, hoje em dia, é justamente isso, muda, né? Você com crianças, né? Essa educação já também, não é? Isso, e a gente fala assim, antigamente a gente falava, a criança tá pronta para aprender um outro idioma depois que ela tá alfabetizada. Não é, gente. Não é. Quando você quer... um casal bilíngue, ele deve começar a dar os comandos para a criança desde o momento que ela nasce, principalmente a partir dos 5 meses de idade. É mesmo? Os comandos, sim. Quando você tem, vamos supor, um pai americano, uma mãe brasileira, então a criança tem que receber todos os comandos nos 2 idiomas para ela ser natural. Mas uma criança brasileira, a partir dos 3 anos de idade, ela já pode começar a receber o conteúdo e, assim, é tudo lúdico, né? É do mesmo jeito que ela aprende todas as coisas no dia a dia, é assim que ela vai aprender o inglês. E ela utiliza uma parte do cérebro que nós, conforme passa-se o tempo, nós não conseguimos mais utilizar. Aquilo lá vai virando Vai definhando. Isso, vai ficando lá esquecidinho. E aí, uma série de outras coisas. Quanto mais tempo se passa, mais vem a vergonha, o medo de arriscar, né?
Então, o ideal é você começar a partir dos 3. 5 anos, algumas escolas já têm a metodologia própria. Mas para você dar o comando, se você já fala inglês fluente, já começa a dar comandos pro seu filho a partir dos 3 anos de idade. Só para concluir esse assunto que eu fiquei curioso, por um pai então que é americano e uma mãe que é brasileira, ou que os dois possam ser americanos ou que já moraram no Brasil, o que são na prática esses comandos? Você pode dar uns exemplos pra nós? Comandos assim, o comandos de vai escovar seu dente, vai tomar banho, vem comer. Você procura misturar ou a mamãe, o papai. Oh, yes, I am your mother. Ok? Aí o papai fala, eu sou seu papai, entendeu? Tá. Comandos assim, do dia a dia, coisas básica, fáceis. né? Mas pra quê? Pra essa criancinha já conseguir entender que o cérebro dela consegue separar as duas coisas numa boa. E só na criança, não, né? Assim, depois de grande também, como que a pessoa vai fazendo isso? Colocando no dia a dia dela mesmo, né? Porque às vezes você tá ali 1 horinha só de aula e depois você nunca mais... Tipo, você vai pegar o livro só na outra semana ou de 2 em 2 semanas. Tem que ter o contato diário mesmo? Eu acho assim, quanto mais você pratica, mais você tem o resultado com mais rapidez. Então, vamos supor, se eu vou na aula e esqueço e não tenho mais contato do inglês, vou ter na semana seguinte, é claro que você conseguir ter uma consistência na língua vai demorar muito. Vai retardar o processo, se eu escuto a música, se eu tento prestar atenção... Eu aprendi com música. Se eu vejo você ouvir uma música em inglês e aí você ouve o live. Aí como você não tá lendo, você não sabe como que escreve. Aí você vai lá pro dicionário, você vai procurar L-I-V-E, L-E-A-V-E. Isso. Você vai procurar várias pronúncias, várias escritas pra você ver o que se encaixa no conteúdo daquela música. Série, gente. Série hoje, escuta né? em inglês, nem que você tenha que colocar a legenda em português, mas escuta ela em inglês, porque você vai se adaptando, seu ouvido vai acostumando. Não se torna algo assim, um corpo estranho, né, digamos. Não, não é nada que um susto, porque às vezes, o que acontece? A grande dificuldade é o falar, né? É o você se expor. Quando você fala, você está se expondo. E o medo de cometer o erro é muito grande. Então, quando a gente consegue se libertar disso, todo o conteúdo que você aprendeu vai. Por isso que uma metodologia que tenha uma parte oral durante toda a aula que você está em contato com o professor é muito importante. E Patrícia, a Wizard, né, inaugurou aqui em Poços de Caldas na semana passada. Isso. No final da semana passada, mais uma vez. E aí, quais são os cursos mais procurados? Ainda é o inglês ou o pessoal ainda também tem procurado outros idiomas aí? Então, sabe, é muito característica do estado, né? Como eu tenho escola tanto no estado de São Paulo quanto aqui, aqui eu percebi que as pessoas procuram o inglês disparado, gente. Isso daí, por ser uma condição básica, né? É o básico. É uma condição básica. Hoje em dia, é o que eu falo pra todo mundo. Eu falo, um pai que não tem tantas condições, ele prefere colocar o filho numa boa escola estadual ou municipal e num curso de inglês, porque ele sabe que isso vai fazer diferença na vida, do que deixar só num curso, numa escola particular. Então, isso existe muito também, de um pai que tem a consciência e fala, não, eu prefiro uma boa escola estadual e municipal e que eu possa complementar isso daí. Agora fugiu a sua pergunta. Quais outros idiomas? Pinhal teve uma época que era muito espanhol, vamos supor, né? De repente, todo mundo se virou pro francês. Muita procura pro francês. E agora, no ano passado, voltou a ser o espanhol a segunda língua mais procurada. Será, né? Às vezes alguma empresa fácil, que será? chega, às vezes alguma coisa assim, né? O pessoal vê como tem viagens, tá todo mundo indo pra Espanha, ou então chega alguma multinacional Eu e acredito. as pessoas precisam ali, né, se familiarizar. Isso aí pode ser influência, talvez também, até com celebridades, né? Eu lembro do francês, uma vez eu vi uma matéria, quando o Neymar foi pro PSG, né, pro Paris Saint-Germain, disse que bombou no Brasil das crianças quererem fazer francês só porque o Neymar tava num time francês. Não é impressionante isso, a influência que tem externa. Eu acredito. A gente sabe do poder da mídia e do poder certeza. das pessoas, né, que aparecem na mídia. Então, acho que isso também tem influência, sim. E como ela falou, empresas também, muito, muito. Dependendo de empresas, vamos supor, Andrada já é uma cidade que a gente tem bastante procura também do francês.
né? Por causa de alguma empresa lá. Agora, postos hoje em dia tá sendo em inglês assim, 95%. E Patrícia, outra questão também é sobre a questão da metodologia, né? Antes todo mundo fazia em sala de aula e tudo mais. Hoje o pessoal também tem preferido fazer só a pessoa e o professor, particular. ou particular, ou só ouvindo. Também tem algumas outras metodologias diferentes na escola, né? Que você consegue fazer meio que particular, mas você e alguns equipamentos. Como que tem sido? Assim? Isso. Não, eu acho assim, a figura do professor, sendo como professor ou sendo como intermediador, né? Quando ele só verifica se o conteúdo que o aluno teve foi absorvido, ele é muito importante. Agora, tem pessoas sim, mas geralmente as pessoas que procuram fazer sozinho são pessoas que têm muita pressa em aprender o idioma, ou são pessoas muito tímidas. Tá? Sim, São né? essas duas coisas. Porque a grande maioria prefere fazer em sala de aula. E tem alguma recomendação ou algum estudo que fala que em grupo é melhor ou sozinho? Aí depende, vai de acordo com a pessoa. Depende muito do perfil da pessoa. Depende, sim. Existem pessoas que se adaptam com na nossa escola, nós temos 2 tipos de curso, que é um curso que a gente chama de Interactive e um de Connection. Então, em um deles você tem mais contato com as pessoas e no outro você tem as pessoas na sala, mas você tem um contato um pouco maior só com o professor. Então, assim, depende muito do perfil e isso é analisado já no primeiro atendimento. É porque às vezes o mesmo grupo de pessoas tá em timings diferentes, né? Uma pessoa vai mais rápido, já tem um acesso maior ali, ou já tem alguma vivência base, na né? língua. E as outras, e realmente tem gente que demora mais, vai num ritmo mais lento de aprendizado, né? Cada um tem seu ritmo pra tudo na vida, né? Então, assim, eu acho que o importante é a gente correr atrás. A gente sabe, até um tempo eu falava assim, gente, eu preciso fazer inglês pra entrar no mercado de trabalho. Agora eu já tô numa época que eu falo assim, eu preciso continuar estudando inglês pra prevenir o Alzheimer, né? Então, a gente vai, cada fase da vida, a gente vai pensando de uma forma. Legal, hein? Olha só, vou dar um recado pra você que tá nos acompanhando. A Audiens Aparelhos Auditivos é revendedora exclusiva Fonac e conta com os melhores aparelhos auditivos do mercado, além do atendimento especializado, profissionais capacitados para melhor atendê-los e aparelhos que se adequam a todos os tipos de perdas auditivas. Marque sua consulta. Audiens Aparelhos Auditivos, em Poços de Caldas, na Rua Itabira, número 7, 3537136795. Liga lá. E em Mogi Guaçu, na Rua José Pedrini, número 85. Telefone 19-3362 1581. Patrícia, peço licença, a gente vai fazer um intervalo bem rápido, mas nós vamos conversar bastante aqui ainda sobre idiomas, sobre empreendedorismo no Transanews. Transamérica. Transanews. Transamérica 11h21. A sua rádio onde você estiver. Olha só, você que está ligado conosco aqui na Transamérica e na TV Plan, há 17 anos no mercado, a Vila Nova Tintas oferece aos clientes uma completa linha de tintas imobiliárias, automotivas e industriais, atendimento técnico especializado. Você encontra também produtos para limpeza e estética automotiva. E para sua maior comodidade, a entrega é gratuita. Vila Nova Tintas, a sua melhor opção, na Rua Doutor Mário de Paiva, 645. Vila Nova, telefone 3712-7050, hein? Lá você encontra de tudo, encontra com atendimento técnico especializado, tintas imobiliárias e também, é claro, as tintas automotivas, hein? Para você conseguir aí dar aquele trato no seu carrão, hein? Procure lá, Vila Nova Tintas, telefone 3712-7050. Voltando ao nosso papo aqui com a Patrícia Nunes Stringhetti, ela que é empresária. Patrícia, a gente falou muito sobre a questão das crianças, a importância da iniciação e tudo mais. Mas, necessariamente, muitos adultos também, até senhores e senhoras, hoje ainda estão com essa ânsia, né, de aprender e tudo mais e tal.
É feito um trabalho diferente com pessoas que são mais velhas? A metodologia é a Tipo mesma? o Como mal, que é? assim, se o mal quiser ir lá, Patrícia, como que funciona? Como O que que você seria? indica pra ele o diagnóstico? Olha, a metodologia é a mesma. É a mesma. E é o que eu falo, não existe idade pra gente aprender inglês. Perfeito. Mais novo, a gente tem mais facilidade. Quanto mais novo, a gente tem um idioma mais limpo, né? A gente consegue falar sem o nosso sotaque, o que a gente diz sem carregar o nosso accent, que é o nosso português em cima do que a gente fala. Isso já é mais difícil um pouco quando a gente é adulto, mas a capacidade de aprender um outro idioma a qualquer idade. Eu tenho alunas de 88, 89 Ai, anos. gracinha. Olha, que legal. É, Que muito belezinha. bacana. Eu acho que não tem limite mesmo. E todo mundo fala que a questão da gente já ser mineiro já facilita muito, né? Já. No ai! Porta. E aí, Tem gente que realmente? solta, vai falar Realmente. dólar, fala dólar. Realmente. Né, dólar, É, porque o cariocas, pra falar o inglês, deve sofrer, né? Então, existe uma que a gente chama de impostação da língua, né? Quando a gente, que nem eu, tenho uma dificuldade enorme para aprender alemão. Outro dia eu tentei falar a palavra em alemão, fiquei 10 horas, eu falava, gente, não É muito sai a Proust, palavra. Proust. E assim, eles impostam a língua de uma outra forma que a gente coloca no português. Quando a gente aprende a falar, a nossa língua bate faz um determinado movimento que o americano faz diferente, o russo faz diferente, e por isso fica tão simples as coisas assim, né? Então, essa forma de falar o inglês, alguns sotaques ajudam sim. E o mineiro e o do interior de São Paulo também ajuda bastante quando o sotaque é o americano mesmo. Né? O Não. O carioca fica lá no francês, que eu acho que fica tudo Fica certo. mais fica melhor. parecido, né? Agora, a gente também vai fazer a mesma pergunta pra você, viu, Patrícia? A nossa enquete é qual idioma você ainda gostaria de aprender. Quero saber quantos idiomas você fala, você sabe, tem conhecimento, e qual você ainda tem vontade de aprender. Então, bom, que eu falo 2, português e inglês. Certo. O espanhol é médio, arranho, vou, se eu for pra fora, eu Se não vira. tenho medo, eu me viro bem. Agora, tentei aprender o francês. Achei muito difícil também. Achei que o francês tem... Porque eu sou exigente comigo mesma nessa questão de pronúncia. Então, quando eu falo, nossa, eu não tô pronunciando direito, eu dou uma... Não, desanimada. Assim, né? Comecei italiano também, então... É lindo também. Mas na época, eu fiz errado, porque eu fiz italiano e espanhol. Comecei os dois ao mesmo tempo. Se você tem uma base do outro... Então, eu lembro que eu era aluna ainda. Eu entrava na aula de espanhol, a professora falava, ó... Tá tudo certo a sua frase, mas você tá falando com sotaque de italiano. Aí eu entrava na outra aula, ela falava, olha, tá tudo certo, mas você tá falando com sotaque do espanhol. Então, Ai, meu Deus assim... do céu. Mas hoje, eu acho que eu gostaria de aprender o francês. Legal. Eu também. Legal. Eu acho que- Tamo juntas, né? É. O francês é lindo. Ainda vou começar, né? Porque eu tenho que dar o exemplo. Com certeza. Nessa questão metodológica, eu acho que tudo é válido, né? E a gente fala, a questão cultural é uma coisa também que se é ensinado na escola, além de você aprender propriamente falar, dentro da metodologia está intrínseco isso, né? Você aprender um pouco da vida de um americano e tudo mais, não é? Isso, gente, e é tão bacana, a gente vê na escola, assim, quando a gente faz o Cooking Day, que é uma aula de culinária, Olha que e a gente dá todos os comandos em inglês. A gente fala comando porque o professor fala muito comando. A gente não fala, às vezes com criança, você não fala a aula inteira em inglês para ele não entender nada. Você vai falando em português a receita, mas na hora dos ingredientes você passa em inglês. E conforme o nível, isso vai mudando. Então, quando você dá os comandos em inglês, eles já ficam assim. Quando você começa a colocar na mesa, começa a produzir o café da manhã americano, que isso é uma das lições lá, a gente faz isso. Que eles falam, poxa, tia, bacon, panqueca, entendeu? Ovo, essas Ovo no horas da café da manhã. manhã. Aí eles falam, achei que era só em hotel. Eu falo, não, eles comem isso todos os dias. Todos os dias eles comem isso. É Isso outra pra ele é o realidade, normal, né? Então a gente fala assim, poxa, a gente come sanduíche com suco e refrigerante, né? Eles comem sanduíche com leite, entendeu? Então assim, tem Milkshake. muita diferença. E é muito bacana essa independência, né? O brasileiro, assim, eu tenho um filho pré-adolescente. Eu já tô sofrendo quando ele for na faculdade, gente. É filho único, eu já tô sofrendo. Ele tá com 12 anos, eu todo dia penso, falo, ai meu Deus, quando ele for pra faculdade, tomara que seja perto, né? E lá eles têm outro costume, né? Os Totalmente adolescentes ficam diferente. pula de Quando eles vão casa fazer e vão embora, vão morar 16 anos, sozinhos. tchau. Colegial, que é o que a gente chama de colegial aqui,
eles estão indo embora. Ou eles saem de uma extremidade do país, vão fazer faculdade em outra extremidade, tipo... E assim, o normal lá é se ver quando? Natal, a gente se No encontrar no Thanksgiving e só. Né? É muito pouco. Os costumes, os hábitos são muito diferentes. Então, assim, é muito diferente. Ano letivo, é um monte de coisa. Quando a gente vai contando, a gente vai descobrindo. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu viajo é justamente entrar na cultura deles. Sabe? Você, que nem eu vou para os Estados Unidos, eu, meu marido, meu filho, a gente aluga carro, a gente fica totalmente dependente, não faz nada que tenha, assim, ligação pra gente poder usar mesmo. Porque meu filho hoje tem 12 anos, mas ele se comunica numa boa com um americano, se eu deixar ele sozinho. Ele conversa mesmo. Ele vai. Eu coloquei ele com 3 anos e meio, né? Então já tá familiarizado total. Ele se vira. Comigo, às vezes, eu tento conversar com ele só em inglês, ele fala assim, mãe, vamos falar em português? Eu falo, Rafa, eu costumo o ouvido. Mas eu me surpreendo quando eu solto ele e ele tá com, assim, não tá muito perto, ele tá com algum nativo e eu vejo ele conversando e falando, ó lá, tá vendo? Já tá formando, tá super bem. E ele tem vontade de seguir, assim, pra essa área? O que ele fala? Ele tem muita dúvida mesmo, mas outros dias eu tava falando, filha, a gente tem tanto negócio, né? Você não vai assumir nada, tem que deixar pra alguém isso aqui, né? Ajuda a gente. Aí ele fala, mãe, não sei. Não sei. Legal, então a gente não força, porque eu ainda legal. brinco com ele quando a gente tava montando a escola aqui. Teve um dia que a gente veio montar uns móveis e eu falei, Rafa, você vai ter que ajudar. Tem esse negocinho aqui. Era um negócio automático, você punha e tirava o parafuso lá. E colocava o parafuso. Falei, filho, vai só tirando, vai só tirando. E aí teve uma hora que ele teve que rodar o negócio. Ele falou, mãe, você não fala sempre pra gente que a gente tem que trabalhar no que a gente gosta? Eu falei, claro. Ele falou, então, eu não gosto de rodar as coisas. Não tá legal. Não tá legal isso aqui. E como que é essa questão da vivência também, que eu acho que desperta isso nos alunos, né? De querer conhecer outras culturas e viver isso realmente de perto, né? E que também a escola facilita essa vivência de ir pra outro país, quem sabe, de despertar isso nas pessoas, né? A gente vai fazer umas programações de viagens, né? Em que a gente vai atingir várias idades, porque a gente não tem um público único. E também a gente sempre busca alguma pessoa que seja nativa e venha pro Brasil. Isso que e a eu gente ia te tenta levar pra perguntar. escola. Se é diferente o inglês da escola na hora que você vai conversar com o nativo. Porque eles têm toda ali uma agilidade na pronúncia. E às vezes, em muitas línguas, a gente nota isso, as pessoas acabam emendando, né? Emenda. Eles têm vício de linguagem igual a gente, de falar você ao invés de você, né? E algumas gírias também, né? Plural. Gíria, muita gíria. E a gíria, ela vem a cada dia, né, gente? É como no Brasil mesmo. Cada dia é uma gíria nova. Nos então, às vezes, a pessoa Unidos? fala... a pessoa tá falando com vocês e fala, opa, peraí que eu acho que eu não Coisa peguei nova, alguma né? coisa. Tem alguns, por exemplo, o inglês, acho que da Carolina... Da Carolina, não sei qual das Carolinas, eles vêm carregado de da Carolina sotaque. do Norte, provavelmente seja. É carregado de sotaque, né? Às vezes você vê filmes de época que são situados lá, você percebe muito um sotaque carregado. Gente, eu vou contar uma experiência minha. Eu era aluna ainda. Aliás, eu tinha acabado de comprar o Wizard, mas quando eu comprei lá em Pinhal, eu ainda estava terminando o curso. E aí, um dia... Nessas que eu falo, eu sei que tem gringo, eu quero levar pra escola. E eu sabia que tinha um australiano, levei pra escola. Aí eu perguntei pra ele em inglês se ele queria alguma coisa. Ele falou, I would like a Woda. Eu parei e falei, gente, que venha a ser um Woda. Aí ela dei uma risadinha. Just a moment, saí. Aí eu virei pra uma professora que tava lá, falei assim, Wota? Mas eu não contei pra ela o contexto. Wota? Ela, o que é Wota? Ela falou, Wota? Não sei, mas só o Wota, o cara que é o Wota, então Wota. Aí ela falava, não, Patrícia, não sei. Bom, batia na outra porta, gente, Wota. E ninguém me respondia. Aí eu lembrei, falei, caramba, tem uma professora minha que morou na Austrália. Sei lá, vou lá. Amiga. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda. O cara quer Wota. Ela falou, pega ali na cozinha. Eu falei, mas aonde nós temos isso aqui? Aí ela falou assim, water? Eu falei,
Ai, por que eu não peguei? Aí eu Ai, comecei meu a Deus. dar uma estudada melhor nos accents. Aí eu falava, gente, entendi. O que é pro americano é pro britânico é pro australiano, Igual o pessoal da but Nova I, Zelândia. but I. Isso. Então eu falava assim, gente, agora tem que dar uma aprofundada nisso também, pra não... A água demorou uns 45 minutos pra chegar. Chegou, É. mas Deve ter demorou. pensado, Chegou. O cara deve ter pensado, será que tá com escassez de water? Aí, Deixa quieto, Mais não ou quero menos. É isso aí. É isso aí, olha só na Lar Shop Acabamentos você encontra as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. Porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, gabinetes e uma equipe de consultores e arquitetas altamente capacitados. Venha nos fazer uma visita, Lar Shop Rede Geminas, a marca da construção, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções em acabamentos. Lar Shop, na Avenida Vereador Edmundo Cardilo, número 36, bairro Cascatinha, Poços de Caldas. Telefone 3712-5000, 3712-5000, hein? E só para aproveitar aqui para você que deixou a sua lista para a última hora, hein? Na Artipel, aos 45 do segundo tempo, também vale. Confira as ofertas imperdíveis. Caderno Te Libra Mais, capa dura, uma matéria com 96 folhas por apenas R$ 6,90. Caixa de lápis de cor BRW 12 cores, só R$ 3,70. Estojo escolar por R$ 3,90. Caderno Te Libra Mais, capa dura, 16 matérias, por apenas R$ 19,90. Toda a linha de mochilas, lancheiras, estojos com 20% de desconto. Tudo em até 10 vezes sem juros. 2 mega lojas na Rua Assis 674 ou na Rua Rio de Janeiro, número 121. Ó, nós vamos fazer um intervalo para tomar uma water aqui. Rapidinho, tomar uma aguinha, a gente volta. todo mundo saindo pra tomar uma water. E a gente volta logo em seguida aqui com o Transa News. Não sai daí não. Transa News, Transamérica. Transamérica, 11h39. A sua rádio onde você estiver. A isso sua aí. rádio onde você estiver, gente. Ó, noite agradável de segunda. A segunda é na Cabana Pizzaria. Além das pizzas servidas no salão, a Cabana tem cardápio à la carte que servem até 3 pessoas. Tilápia, feijoada, parmegiana, carnes na chapa, sucos e chopp. Tudo uma delícia. E só pra lembrar, hein, tem almoço aos domingos também. Agora, se você tá afim de pedir, é só ligar no 3712-6074. Cabana Pizzaria, fica ali no Jardim Amarilis, bem em Poços de Caldas. E olha só, ainda para você que tá ligado conosco, a Semana das Grandes Marcas na Casa Sertaneja Eletro foi um sucesso. Por isso, ela continua. Preços jamais vistos, confira, hein? Smart TV Sony 55 polegadas 4K por R$ 3.599,90 em 10 vezes sem juros. Smartphone Samsung J6 32GB por R$ 999,90 em 10 sem juros. Prancha modeladora multilaser por R$ 44,90 à vista. A negociação foi feita. Agora estamos esperando por você, porque a regra é clara. Nós não perdemos negócio. Compre na loja ou também no site www.casasertaneja.com.br. Oba! Patrício, tem algum macete, alguma dica pro pessoal que tem aí dificuldade de aprendizado de uma nova língua, aquela resistência que a gente já vem com ela, né? Que a pessoa fala, não consigo aprender, não não vou dar adianta. conta. Nossa senhora, pelo amor de Deus. É o que eu sempre falo, você pode ter um pouquinho mais de dificuldade nisso e facilidade em outras coisas. Mas não consigo, depende muito da gente, né? Eu acho que a gente todas as pessoas são capazes de fazer tudo o que elas quiserem. Então, quando a gente tem dedicação, sabe aquela história de você tem que ter muito mais transpiração, né? É isso daí, gente. Dedica, escuta. Tem que destravar isso daí. Ouve música, assiste filme. É isso. Jogo, tudo, né? tudo que Tudo você ajuda. puder, coloca lá no idioma que você quer aprender e vai. No começo é difícil, mas depois você vai acostumando, fica tudo na boa. O povo passa do lado do carro da gente, acha que a gente é completamente louco, né? Você tá gritando música lá em inglês.
A gente às vezes até encena uns gestos. Bom, eu sou assim do lado- também. Eu sou Música meio, é eu sou meio ótimo, né? artística. assim, Graças a Deus. A gente também interpreta o que tá sendo ouvido ali, né? Agora, Patrícia, como a gente tem tanta escola, né, hoje em dia, como escolher uma escola? O que você acha que é importante? É o diferencial, né? Eu acho assim, gente, eu tenho certeza. Se você conseguir fazer uma aula demonstrativa nas escolas, se você tem dúvida, né? O que eu falo assim, quem te oferece tudo muito rápido, Desconfie. porque não vai funcionar, gente. A gente com o português, a gente fala desde que nasceu e a gente comete cada erro quando é adulto. Sim. Você fala, poxa, quanto tempo demora? Todo dia você aprende uma coisa nova em um idioma diferente. Você não vai conseguir estar mega fluente em 2 anos, alguma coisa assim. Você precisa ter um tempo a mais. Então, não vá com pressa, vá com qualidade. Busca qualidade. Em tudo na nossa vida, eu acho que a gente tem que buscar a qualidade. E até aproveitando Legal. essa pergunta mesmo, o que você me fala também dessas inúmeras escolas de inglês online, né, que a gente tem? Porque é uma tendência, não adianta, né? Porque tem ido pra internet mesmo. Eu até acredito, não sei se na Wizard já tem, eu até acredito que vai haver um certo momento uma migração, que essas escolas vão estar também na internet, mas hoje tem muita. E aí você vai escolher exatamente isso que a Amanda falou, você não sabe como escolher. Tem que tomar Porque cuidado aí com a tá cada vez cilada, mais né? barato, tá? É 10 de R$19,90, você faz 5 anos de inglês e tal. Então, eu acho complicado, assim, né? que quando você... Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas falam, mas em tal lugar é mais barato. Eu falo, bom, mas o nível do professor que eu te ofereço, o nível, a qualidade Óbvio. de ensino, tudo isso Material. tem um preço. Eu não vou colocar qualquer professor para te dar aula. E para eu ter um professor bom, eu preciso pagar bem, valorizar o trabalho dessa pessoa. Porque os meus professores têm que estar... Todas as férias dos meus alunos, os meus professores ficam estudando, entendeu? Toda sexta-feira tem reunião pedagógica, porque tem que fechar qualquer dificuldade que tenha. Então, você tem uma qualidade, que qualidade hoje tem um determinado... É o que eu falo, não custa, vale. Né? Essa é a grande diferença. Não O que pagamento, é investimento, Isso, é um né? investimento. E ainda que a gente saiba que o material geralmente são valores à parte da mensalidade, a escola tá te proporcionando o acesso àquele material Claro. que foi elaborado ali dentro É uma de... metodologia que foi Específico. desenvolvida por profissionais super capacitados, tudo. Agora, em relação aos online, o que eu acho? Eu vejo pela Wizard. A Wizard tem um conteúdo que ela é online, tá? Que você pode fazer na sua casa um determinado conteúdo, não todo. Mas o que se percebeu? Teve uma época que tentaram, porque lá eles fazem tudo projetos pilotos. Então, tudo que vai ter de mudança vai para projetos piloto em várias unidades espalhadas pelo Brasil. Vai testando. E aí vai testando, ver qual foi o retorno e ver se dá certo ou não. E a Wizard não tirou a parte escrita da lição de casa. Você pode fazer um conteúdo de homework online, mas o outro conteúdo você faz escrito. Por quê? Porque as pessoas que fizeram só o online começaram a escrever errado. E quando você aprende uma língua, gente, você tem que estar com a habilidade no que a gente fala nos 4 quesitos, que é o que na Wizard a gente chama de FALE, que é a fala, a audição, a leitura e a escrita. Se alguma coisa ficar com defasagem, não vai dar certo. Em algum momento vai ter um bug e você não vai conseguir fazer o negócio funcionar, rodar legal. E já ficou comprovado que as coisas que você escreve com lápis e caneta no papel, Sim. você guarda muito mais do que quando você digita. Sim. Né, do que quando você lê online. É muito mais fácil você gravar as coisas quando você escreve, transcreve, né? Não que não seja importante você ter um conteúdo online, que não seja importante você ter atividades online. É muito legal, é o que a geração de hoje em dia busca, mas a gente não pode deixar a escrita de lado. A gente não pode deixar algumas coisas que cursos online não nos oferecem. A gente não pode deixar isso de lado para ter um ensino completo. Mas porque tá tudo associado, né? Se você não consegue escrever tão pouco, você vai conseguir ler Claro. alguma coisa que está escrita em algum lugar, né? Você Sim. vai viajar, você vai ler uma placa, Não vai você não saber saber o que tá nada. falando. Você vai trabalhar numa multinacional, vai receber um e-mail de alguém lá de fora e você não vai entender, porque geralmente os e-mails entre diretoria, gerência, são e-mails formais. Ninguém começa informalmente, né? Não, e o detalhe é esse CEOs, também. né, Hoje, amores? quando você está escrevendo,
fazendo alguma prova na internet, ali você dá um Google na hora, ali você acha a sua Claro. dúvida. Você não, Aham. acho que você não vai nem exercitar a cuca ali, né? É. Nesse aspecto. Ó, peraí, só mais 2 recadinhos que eu prometo, viu? Do coração. Olha, pessoal, de 7 a 12 de fevereiro, hein? De 7 a 12 de fevereiro, a Unicesumar está com a promoção Cupom Azul. Concursos de graduação com primeira mensalidade por apenas R$ 156,00, mais 50% de desconto no primeiro semestre e 30% no segundo semestre. Mas aproveite, pois essa promoção só vale até amanhã, hein? Quarta-feira, dia 13. Unicesumar 35 3715 1899 ou 359 9853 5555. É a promoção Cupom Azul da Unicesumar, Avenida João Pinheiro, 1236, no bairro Vila Cruz. E eu tenho uma outra novidade aqui muito bacana também para você comerciante, viu? Para você que está nos ouvindo aí em algum comércio aqui em Poços, é que a Intralote e a Loteria Mineira estão cadastrando novos parceiros que queiram vender jogos da loteria. E o que não faltam são vantagens, hein? A comissão sobre as vendas é ótima, gerando um bom dinheiro extra. O investimento é zero. O pessoal da Loteria Mineira e Intralote instala todo o equipamento no estabelecimento, material de publicidade e dá suporte e treinamento sem cobrar nada do comerciante. Ligue para o 0800 600 5366, 0800 600 5366, ou então acesse o site www.intralote.com.br. Faça o seu cadastro, comerciante que estiver nos ouvindo aqui na Rádio Transamérica. Tem uma pergunta de ouvinte, a Tayara tá perguntando se é possível aprender outras línguas sozinha, tipo apenas vendo filme ou ouvindo músicas. Olha, eu acredito assim, tem muita gente que vai viajar pra fora e não fez uma escola de idiomas e não tem a parte gramatical correta na cabeça. Então, é o que a gente fala que aprende o inglês de rua. Os filmes, eles acontecem a mesma coisa. Você vai conseguir, sim, ter algum conhecimento, mas não necessariamente você vai conseguir falar corretamente o inglês. Então, dependendo do que você quer, você tem que buscar uma ajuda de profissionais mesmo. Não que isso não seja válido, eu acho que é muito válido, mas não substitui. Eu acho que é bem isso que você disse, viu, Patrícia? Depende do que você quer. Também, né? Porque tem gente que precisa fazer inglês justamente para tentar colocar no currículo, utilizar como Isso, portfólio. Agora, tem gente que quer aprender inglês para conseguir igual ler as coisinhas da internet, ler uma O legenda, básico, né, entender ali. o básico, aí até vá lá, né? Mas eu acho que é de acordo com o que você tiver como objetivo. Agora, acima de tudo, né, Patrícia, a dedicação por parte de uma equipe profissional e depois a dedicação também do aluno. Eu acho que é um negócio mútuo que tem que acontecer. Sim. Bom, a dedicação é importante em tudo que a gente faz, né? Eu falo se eu abrir meu celular aqui, vocês vão ver a equipe que eu mandei, o WhatsApp pro meu pedagógico, o WhatsApp pro meu comercial, e eu sempre falo isso pra eles, gente, o seu hoje tem que ser melhor que o seu ontem. Você tem que se dedicar mais do que você se dedicou, e o seu amanhã vai ter que ser melhor que o seu hoje. Eu falo, então, gente, se a gente tem a oportunidade... Eu falo assim, o dom da vida, né? Eu sou muito filosófica, adoro essas coisas. A gente adora, Eu adoro dar valor a todas as coisas, eu acho que tudo é válido na nossa vida. Então eu falo assim, você tá tendo a oportunidade, se dedica, vai atrás, não faz mais ou menos, não pega nada pra fazer mais ou menos na sua vida. Se você já sabe que vai fazer mais ou menos, não faz. Né? E esse tem sido o diferencial da Wizard, né? Agora uma nova sede, um espaço lindo, maravilhoso. Conta um pouquinho disso pra gente também, pro pessoal conhecer. A gente conseguiu... primeiro, assim, foi muito legal, porque nós somos convidados pela Pearson, né? Que é a maior empresa de educação no mundo todo. É uma empresa britânica, dona de muitas marcas relacionadas à educação. E eles nos convidaram para assumir a Praça de Poços de Caldas. Então, foi uma honra, porque, assim, muita gente queria essa praça. Né? Que queiram, vamos lá, né, gente? Cidade grande, é uma cidade grande, é bacana, um pessoal muito legal. Então, muita gente quer vir para Poços de Caldas. E foi um convite, eles não aceitaram nenhuma das propostas, eles queriam determinado tipo de franqueado aqui. Então, quando a gente recebeu esse convite, foi muito legal. Porque é difícil mesmo você ter a oportunidade de estar numa cidade maior, né? Geralmente, as praças que você consegue são cidades menorzinhas. Então, isso foi, assim...
E aí deu um gás pra gente querer dar o nosso melhor mesmo. Então o projeto ficou muito legal, a parte arquitetônica, a mudança que a gente fez no imóvel e as coisas que a gente tá tentando trazer, né, do Cooking Day, de ter uma cozinha para fazer essas aulas com os alunos, de ter o cinema lá dentro, aulas com os filmes, né, com o projetor, para que a gente possa realmente introduzir o aluno dentro disso. Então, gente, eu tô muito feliz. Foi um trabalho assim. A gente tinha um curto prazo para terminar isso daí, a gente até deu uma atrasadinha, mas deu tudo certo deu tudo certo e agora sim, eu penso que vai realmente ser um grande sucesso aqui na cidade. Pra gente Seja deixar um contato também Poços, aí, né, onde gente? é exatamente, telefone para contato, Fica redes sociais. lá na Barros Cobra, 329, esquina com a Correia Neto. Isso. E o telefone de lá é 3721-3970. Entra em contato. Entre em contato, vamos agendar um horário, vai lá conhecer, Isso. que a gente faz o atendimento. Como você disse, tem uma aula experimental. Isso, também. pode ganhar até 4 aulas experimentais. Então, assim, Olha que legal. Tem que ir lá, tem que aproveitar e tem que. Gente, a gente tem que estar pronto para quando a oportunidade surgir. Nada de deixar as coisas acontecendo. Vamos estar pronto, que a oportunidade vem. É isso aí. Vamos fazer o nosso sorteio? Alguém teve a Opa, oportunidade hoje aí teve um também. sortudo ganhando ingresso aí pro show do Ferrugem, Tauã, final do telefone 6234. Pode passar aqui nos estúdios da Transamérica, na Rua Rio Grande do Sul, 631, primeiro andar, munido dos seus documentos pessoais pra colocar o nome aqui na nossa seleta lista. Sortudo, isso Tauã, aí. né? Ele já é pagodeiro nato, estará lá causando. É isso aí. Então, ó, por nossa conta, hein? Por nossa conta hein? no Ferrugem. Patrícia, muito obrigado pela presença. Ó, um exemplo de vida nessa parte de empreendedorismo. Obrigado. As mulheres aí. Sucesso, viu, botando pra Patrícia? ferver no mercado. Vamos né? nessa, né, gente? Gente, eu que agradeço muito a presença. Adorei fazer o programa com vocês. Ah, a gente que adorou. E podem me convidar mais vezes que eu venho. Se vocês quiserem até falar de outro tema, a gente fala. Oba! Não, mas foi muito legal, viu? Muito legal mesmo. Obrigada. Beleza, é isso aí, viu? Então, como sempre, a gente traz aqui convidados especialíssimos e é claro também pra gente informar pra você que respondeu a nossa enquete aí pra falar qual idioma você tem vontade de fazer, a maioria mandou inglês, espanhol, é só dar um pulinho lá na Wizard que vai ser oportunidade da sua vida em vários aspectos e aquilo, conhecimento nunca é demais, viu? Vamos Nunca. aprender e prospectar negócios, que a Amanda gosta de falar muito disso. Adoro, gente. Vamos prospectar, porque foi o que a Patrícia falou. A gente sempre tem que estar pronto, que a oportunidade tá vem. chegando. Né? E vamos prospectar nosso almoço agora. Vamos lá, Beijo, tchau. Um abraço, até amanhã. Transa News volta às 10 da manhã aqui na Transamérica. Sem lembrar de nada, nem seu nome. Difícil vai ser te encontrar. Transa News. Apoio Cultural Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.